Podemos ir, João? O João tá aí. Então vamos lá. Muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Projeto Saber Livre. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Antônio e é um privilégio estar falando com cada um sobre esse projeto lindo, maravilhoso de educação que cada vez mais vamos colocar mais ideias críticas no seu cotidiano. Hoje comigo, o meu companheiro, meu parça, e querido sócio. Felpix. Fala comigo, como é que vocês estão, galera? Companheiro e sócio, né? Companheiro, sócio, cofundador. Depois vocês entram lá na página do Instagram dele, coisa mais linda. Cofundador do Projeto Saber Livre. Né? E aí, meu querido, como é que estão as coisas? Bem demais. Só antes de a gente começar, eu queria mandar um alô para os meus alunos de Matozinhos. Deitaram, sem destruir o estúdio, deitaram hoje na arguição do projeto lá integrador, o TCC dos meninos, Suzane Ristoffen e Ana Educação. Galera arregaçou, tá? Beijos. Ó, ganhando carinho e abraços de Felipe Felps. Não acostume, eu não sou assim. Bom, já que é hora dos abraços, quero mandar um abraço pro nosso companheiro Felipe Elvis. Felipe Elvis, melhora, meu camarada. Estamos precisando de você aqui, né? Dos seus conhecimentos. Saudades, negão. Hoje nós estamos com humor um pouco mais elevado. Será que o dinheiro caiu na conta? Será? Ou o número de seguidores que aumentaram? Não sei. Né? Mas enfim, antes de começarmos a falar das pautas do dia, que hoje é um episódio diferente. Hoje eu estou chamando de utilidade pública o nosso episódio. Nó. Por quê? Porque é o primeiro episódio do mês de junho. Pô, já temos um mês. Não, já temos aí 3 semanas de projeto, né, de podcast, já 3 episódios. E estou chamando de utilidade pública por quê? Porque nós vamos falar um pouco sobre o Enem 2025, que o governo já liberou as datas. Sim. Período de inscrição também. Né? Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o FMG e seus vestibular seriados. Vamos falar só um pouquinho sobre ele. Mas antes não podemos deixar de falar dos nossos apoiadores da FPL Educacional. Sem eles, nós não estaremos aqui falando de educação, de falar sobre educando para a liberdade. Faz o F. Sabe o que minha filha falou comigo? Eu trazia um coração de pelúcia. Caraca. E na hora do... Faz um coruja, né? Aí eu trago um coração de pelúcia e mando pra FPL, assim, sabe? Vai ter que trazer 3. Aí bota um pensou? pro FPL, um pro João, um pro Fernando. Pra turma toda. Pra turma toda. Tá? Mês de junho, que é o mês que vamos falar sobre um pouco de educação. Sim. Estamos tentando trazer umas pessoas bacanas para falar sobre burnout. Burnout na escola, burnout, mas isso é papo para outra hora. E aí, meu caro? Falaremos sobre Enem. Antes de falar do Enem, datas. Importante. Se hoje é dia 2 de junho, sendo dia 2 de junho, quer dizer que você está atrasado. Por quê? Porque no dia 26 de maio, isso mesmo, dia 26 de maio, tá? Até o dia 6 de junho, hoje eu estou precisando de... A voz está agarrada. Tá? Começa o período de inscrições. Então, se você está ouvindo esse podcast e ainda não fez a sua inscrição, faça. Vai lá no site do MEC e faça sua inscrição. Lá também vai apresentar se você conseguiu a isenção ou não. Durante o processo de preenchimento de dados, eles vão estar te informando sobre isso. Tudo bem? Já que falamos sobre a data de inscrição, que é até dia 6 de junho, qual que é a data, né, das provas? A data da prova vai ser dia 9 e 16 de novembro. Dia 9 de novembro e 16 de novembro, as 2 datas aí para você estar fazendo o vestibular nacional, o exame nacional, né, ensino médio. O que podemos falar sobre o Enem? Você fez o Enem? Já que você é um bebê? Fiz o Enem em 2021, a última vez. E aí entrei para letras lá na UFMG, usando ele estudante de casa, inclusive, né? E aí que a gente vai falar do Enem, que ele é um pouco controverso, um pouco complicado, porque, né, as pessoas às vezes elas acham que é igual escola. Tem 10 questões, acertou as 10, tirou 10. O Enem não é bem assim, né? São lá 180 questões. E aí, cara, às vezes você acerta 30, você também acertou 30, mas e aí? Minha nota é maior que a sua. Existe uma... aquela bagunça, aquela confusão, né? Existe uma palavra, 3 letrinhas malditas que colocam todos os estudantes do ensino médio de cabelo em pé, que é o famoso TRI, né? Ou TRI. Por quê?
porque ele que vai colocar no patamar ali a relação de questões difíceis e questões fáceis. Sim. Né? E fora que ele que vai colocar essa média, né, para tentar deixar meio mais equilibrado o processo de resposta e de resultado final. Fora a redação. Sim. É. Eu acho que a gente tem que voltar lá atrás. Porque, assim, às vezes os meninos fazem as provas e eles não sabem que prova que eles estão fazendo. Aí eu vou contar um segredo que as pessoas não te contam. Quando você vai estudar para um concurso, para o Enem, para o vestibular da faculdade que você quiser, abre o site e pesquisa o manual da prova. O manual da prova se chama edital. Então o edital vai te contar lá quantas questões tem, quais as questões que vão ser abordadas, quais os tópicos, quais os livros, quais as temáticas. E o Enem te conta tudo que ele vai cobrar. O nome disso é matriz de referência no Enem. Você vai jogar aí agora no Google, matriz de referência Enem, vai cair num PDF com 24 páginas. Nossa, Felipe, mas é muita coisa. É. Se você quer fazer uma prova e tirar uma nota alta, você tem que saber onde você está indo, né? E aí ele conta a estrutura toda do Enem para você, como que a prova funciona, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco. Tudo bem. Então, e o edital é importante, né? Pra caramba. Porque o edital ele é o norte de qualquer prova. Não só para o Enem, mas para o concurso. Eu me recordo de uma prova que teve, e uma das questões... Vou contar um caso pessoal. Eu fiz um concurso do estado, mandei super bem. Fiquei alguns pontos na frente de alguns colegas. Então, em 17 posições ali, eu fiquei em terceiro. O que aconteceu? No edital tinha uma informação que não foi feita na prova. Resultado, as pessoas entraram com recurso, porque houve uma discordância entre edital e prova, o resultado que eu caí para 17º. Ah, porque eu errei a questão? Não, porque eu errei a questão. Porque outras pessoas acertaram a questão. Então, em vez deles anularem a questão, não, eles deram os pontos para as pessoas. E aí eu caí para... A sorte que tinham 18 vagas. E eu fiquei lá, 17º. Não. Passei. Tô lá até hoje. Mas demorou um pouco ser chamado, né? Sim, que é normal. O estado demora alguns anos. Alguns problemas quanto ao estado. Vamos abordar em outro episódio. Demora, mas chamado eu fui. Tô lá. Mas é isso, o edital ele tem esse potencial. Ele é o norte. Total. Né? É tudo. É igual quando você assina um contrato pra você estudar, né? Você entra numa escola particular, uma faculdade, você vai assinar um contrato e lá tá falando. Tanto, e é interessante, já que a gente tá falando de documentos, né? Esse ano de 2025 foi o ano marcado pela não utilização dos celulares em sala de aula. Né? Uma lei federal. E aí você fala, professor, mas isso só vale, né? Esse contrato só é assinado quando eu estou numa escola particular. Pelo contrário, quando você está numa escola pública, não tem contrato. Mas existe um regimento ali que quando você faz matrícula, meio que automático você tem que respeitar. Doido. E esse ano as escolas públicas de Minas Gerais, e provavelmente do Brasil todo, tiveram que mudar seu regimento interno, inserindo ali a lei federal que proíbe o uso de celular em sala de aula. Então se você está usando o celular em sala de aula, mesmo que seja para ouvir o podcast, tá errado, por favor. Namorem pelo WhatsApp depois, tá? Não, namoro, eu lembro, momento nostalgia, eu sou tio daí. E essa questão do tio, depois eu tenho um momento de desabafo, tá, João? Você não tá sabendo, mas vou contar pra você o que esses caras aprontaram comigo algumas semanas atrás. Mas é importante que na minha época de estudante não tinha WhatsApp. Era tudo no bilhetinho. Tudo no bilhetinho. Você faz o bilhetinho. Deixava ali de baixo. Você gosta de mim? Sim ou não? Adivinha que eu recebia? Não. Eu nem mandava. Eu sempre tive autoestima elevada. Não. Né? Sempre fui mais bonitão. Mas vamos falar coisa séria aqui. Botar no edital do Enem. Sim, o que podemos falar mais sobre a matriz de referência do Enem 2025? Cara, a galera às vezes esquece que, assim, o Enem ele é uma prova social, né? Então, o tema das questões, independente se é matemática, se é área de linguagens, que pega lá literatura, arte, educação física e português, né? A parte de língua portuguesa, tecnologia e a língua estrangeira, pode ser humana, geografia, história, filosofia, sociologia, biológicas, natureza, com Sim.
química, física e biologia ou matemática são temas cotidianos. Só que dentro desse eixo você tem sempre um problema que você precisa analisar ou resolver. Aí lá no edital do Enem, a primeira parte, ele já coloca assim já, o Enem tem um eixo cognitivo, comum a todas as áreas do conhecimento. Número 1, você precisa dominar a linguagem. Primeiro, utilizar as palavras ali da forma certa para analisar a arte, a literatura, as questões matemáticas, a geografia, o texto literário, o poema, enfim. Né? Compreender fenômenos. Cara, você tem que entender, é um fenômeno físico da natureza, é um fenômeno artístico, é um fenômeno histórico, é um fenômeno sociológico, é um fenômeno ligado à tecnologia, isso passa. O terceiro, enfrentar situações, problemas, selecionar, organizar, interpretar ali as situações, depois construir argumentação mais ligado para a redação e elaborar a proposta de intervenção. Só. Basicamente. Basicamente, mas que o pessoal passa apertado, né? Sim. Porque o que eu percebo nos últimos tempos, sendo professor do terceirão, é que o terceirão, a ideia do ensino médio é o primeiro, nono ano você tem uma introdução ao conteúdo, vejo que o nono ano é ensino médio, primeiro ano você reaprende os conteúdos do ensino fundamental, então primeiro ano eu vou reaprender, o segundo ano eu vou finalizar esse processo de reaprender algumas coisas, né? E terceiro ano eu vou relembrar. O que está acontecendo? Não sei se você está percebendo isso. Os alunos estão aprendendo no terceirão. Ou seja, no final do processo, quando ele tem que estar só tirando aquela dúvida final, ele está tendo que aprender. Né? E conhecimentos, assim, vou falar da área da geografia. A geografia no terceirão já começa com cartografia. Você tem que entender espaço, ok? E matemática. Matemática básica. Né? E os alunos não estão aprendendo, não estão conseguindo fazer cálculo básico de matemática. Escala, por exemplo, fuso horário, que é interpretação mais matemática. Então eu tô meio assustado nos últimos anos como que isso foi caindo. Então você tinha os alunos que estavam ali mais para relembrar e agora os caras estão mais aprendendo conteúdo. Fica aquela sensação, eles não estudaram no primeiro nem no segundo ano. Né? Ou estudaram e o ensino não foi de qualidade. Tem as duas lógicas. Não vou colocar a culpa só nos alunos. Mas o que está acontecendo? É né? difícil também, né? Porque o aluno fica 15 anos dentro da escola, 15, Sim. 14, né? 16 ali. E é difícil, pô. São 200 dias letivos todos os anos. Em algum momento, cara, eu vou ter uma falha, isso é normal. Precisei faltar, tive algum problema em casa, não entendi algum conteúdo, trocou de professor, não tive professor durante um tempo, troquei de escola, não aprendi, então é comum você ter uma falha mesmo. Mas aí a gente volta na questão do nível das questões, eu acho que facilita um pouco mais, né? Eu estava lendo, procurando na internet, sobre como que o Enem funciona, e aí a questão das questões, então tem as questões fáceis, as questões médias, e as questões difíceis. E aí é bem interessante porque é Exame Nacional do Ensino Médio. Até ali, 2009, o exame do Enem era utilizado só para poder avaliar a educação básica. O menino ficou ali 15 anos, vamos testar para ver como que ele se saiu nesse processo inteiro. Depois de 2009 que passa, né, essa é uma prova a ser utilizada para a universidade. E aí, para o acesso à universidade. E aí, eu tenho essa mudança. E é importante. Entende-se ali, tem alguns estudos, alguns textos que comentam sobre o nível da questão e esse percurso desse aluno. É como se, por mais que é Exame Nacional do Ensino Médio, eu tenho mais coisas ligadas ao fundamental do que necessariamente ao ensino médio. Exemplo, as questões fáceis, elas fazem referência ali às questões, aos verbos de comando, exemplo, identifique, cite, coisas mais simples que são aprendidas lá no Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Você bater o olho, você não necessariamente precisa ter um domínio absurdo do conteúdo. Você consegue resolver a questão, aquela questão mais curta, mais simples, pequenininha. As questões são médias, né, que são médias ali, você precisa dominar um conteúdo, você tem que saber, mas ele tem alguma situação a mais, como se fosse assim, o X é o conteúdo, o Y é a situação a ser analisada de forma específica ali, que é do sexto ao nono. E as questões mais difíceis mesmo, aquelas assim que os alunos acham que são impossíveis, que às vezes são mais chatinhas mesmo, é do ensino médio. Então, se você tem ali 45 questões em média de 12 a 15 de cada uma,
cai mais coisa do fundamental do que coisa do ensino médio. Então, assim, às vezes a sua dificuldade não é no ensino médio. É lá atrás, na matemática básica do 2º ano, do 6º ano. Aí cabe aquelas revisões mágicas, ó, revisão tudo de matemática, que eu precisei, inclusive, né? Revisão ali de português, aquelas coisas básicas mesmo, assim, sabe? E é importante pensar que a leitura é pouca também dos alunos, né? Hoje os alunos estão lendo muito pouco em relação a uns anos atrás, né? Eu percebo isso. E quando estão lendo, estão muito mais focados em gibis, né? Que é mais rápido, é mais dinâmico. E não cai tanto o gibi, né? No Enem, né, cara? Principalmente na hora de produzir um texto, tudo. São textos extensos. O que mais você escuta de reclamação dos alunos, nossa, que prova longa, eu li tanto. Acho que também a gente podia pensar numa estratégia de aumentar a produtividade de leitura desses alunos. Não ficar só nos simulados escolares ali, mas também um momento fora, né? Como a gente fala, no processo de um acompanhamento, uma mentoria mais de leitura. Mas eu penso numa coisa, pela sua carinha eu pensei no Mas aqui. O cotidiano, eu fico pensando no cotidiano desses alunos hoje. Aí a gente tem que lembrar que, tipo assim, tá todo mundo prestando a prova do Enem e tá todo mundo no mesmo nível. Não tá, gente, não adianta. Eu tenho um aluno que ele precisa estudar e trabalhar. Eu tenho um aluno que só trabalha. Eu tenho um aluno que só estuda. E aí, como é que a gente faz? Tem um aluno que estuda, trabalha, ainda vai para aula à noite. Como é que a gente resolve? E aí que tá, não é a chave, né? Que a gente não é coach, mas para pelo menos tentar ajudar ali. A gente lembrar o aluno que, de acordo com o curso que ele quer, ele tem que tentar organizar o tempo ali de uma forma mais produtiva, no sentido assim, não é estudar também, o meu primo, ele passou em 10 faculdades, ele estudou 12 horas por dia. Não necessariamente essas 12 horas são produtivas. Às vezes, se você estudar ali 2, 3, você vai aprender muito mais do que o cara que ficou estudando 12. Então, assim, é mais na qualidade do que necessariamente na quantidade. E tem que lembrar o rolê da prova também, né? Porque, assim, aí envolve a questão do TRI e tal, o curso que você quer, aonde você quer, você tem que saber onde você quer estudar. É faculdade pública, é faculdade particular, você tem grana para pagar, seus pais vão deixar você ir embora. Igual, eu conheço a galera lá no FMG que o pessoal largou tudo e veio para cá. Era a única alternativa, e beleza. Então, isso tem que ser colocado na mesa. Eu posso, não vou, tal, porque eu vou traçar uma estratégia que não é a mesma estratégia para todo mundo. Para alguns é mais fácil matemática, para alguns é mais difícil linguagens, outros têm mais facilidade em geografia, eu já não tenho. Então, assim, a gente consegue dar aquela mexida e tentar ajudar esse aluno, né? Acho que ele tem que passar mais tempo estudando o que ele tem dificuldade e o que a prova mais cobra, que é a matemática e a redação. Não que não vai estudar linguagens humanas e o restante, mas aquilo que vale mais ponto, né? Redação virou até marketing, né? Você passa hoje nas escolas 900 de redação, se você 890, e parece que até as questões perderam valor, né? Parece que a redação é muito melhor do que os pontos. Não, se eu tirei 1000 em redação, mas eu tirei 500 no geral, tá tudo ok, né? Não tá. E aí, eu conheci um aluno que ele estava estudando para medicina, cara, o menino tirou 980 e não passou. Por causa desse rolê inteiro das questões. O menino tirou lá a fórmula. Mas antes eu queria fazer uma crítica aqui. Existe uma historiadora aí, ó, de Belo Horizonte, que ela não é formada em letras, não pisou na faculdade de letras da UFMG, estava no prédio do lado da Fafiche e vende curso, a apostila de como fazer redação. Cuidado com o modelo compactado da internet, tá? Isso dá problema. Mas enfim, só isso mesmo. Você sabe quem é, né? Eu vou fingir que não. Não, então tá bom. Ela é famosinha no Instagram aí, galera. Tá bom, né? Você tá preparado para o processo? Não falei o nome dela. Muito bem, então. Tá bom, então. A galera vai saber quem é, Então, vamos lá, né? Vamos lá. São os modelos, né, cara? Sim. É o modelo que o cara te ensina ali o que fazer, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo. Mas o modelo, cara, agora você me trouxe um ponto importante. Hoje, o ensino público de Minas Gerais, você tem um aplicativo, não vou falar o nome porque eles não me pagam, né? Você gravou pra eles, pô. Você gravou pra eles, nesse não? Não, eu gravei, calma, só pra vocês entenderem, calma. Durante a pandemia, você pode procurar no YouTube, eu participei de um programa do Estado de aulas remotas, né? Que foi o Se Liga na Educação.
Bacana. Tá Meu lá. pai assiste até hoje, cara. Pode Legal procurar demais, lá. legal demais. Eu sou extremamente realizado, por quê? Porque lá eu fiz uma aula dos 300 anos de Minas Gerais, topzera, produzi a maioria dos mapas que eu utilizo na aula, eu que produzi. Legal. Então, assim, não é o Se Liga na Educação, que eu tenho o maior carinho pelo projeto, eu achei super bacana, participei, pode olhar lá no YouTube, Se Liga na Educação, acho que é 2020 e 2021. Procura lá, 300 anos de Minas Gerais, você vai ver esse professor maravilhoso aqui dando aula na Rede Minas, né? Na Rede Minas, enfim. Mas não, eu tô falando de 2025 mesmo. Desde o ano passado, os alunos do ensino médio, ano passado era terceirão e esse ano é o primeiro, segundo e terceiro ano, eles estão fazendo testes de redação para o Enem. Ok, a ideia é muito boa. Sim. E aí, essas redações, elas são corrigidas por uma IA. E alguns alunos, e aí à medida que a gente está acompanhando, alguns alunos na parte final do texto estão recebendo tipo nota 1 ou nota 0. E aí a gente foi entender o porquê. E aí, por que nós estamos entendendo isso? Porque eles não estão usando os comandos corretos para terminar uma redação. Então veja, por mais que nós não gostamos desse modelo padrãozinho, a gente não sabe quem vai corrigir. Sim. E se for uma IA, a IA vai trabalhar em cima de habilidades e competências pré-definidas, então você tem que terminar o seu tempo, portanto, entretanto, desta forma. Sim, os conectivos. Então, se você não fizer isso, cara, você vai tomar um 0, se caso a redação for corrigida por uma IA. Então, a gente também tem que ficar atento, né, como que vai ser esse processo. Às vezes, fazer o basicão é importante. Sim. Fazer o basicão vai te ajudar durante a produção da sua redação aí. Inclusive, tem uma colega nossa que trabalha com essa redação personalizada. A gente está tentando contato com ela para vir para cá. A Camila Amaral, em breve, tá? Ela vai dar uma dica aí de redação para vocês. Tomara que venha. Camila, venha. Importante. A nossa ideia é sempre trazer muitos professores e professoras de língua portuguesa para estar ajudando. Uma que vai ajudar a gente a falar melhor, escrever melhor e vai ajudar os alunos. Porque a gente está tentando patrocínio também, né, cara? Então, assim, a gente tem que mandar um projeto, e a hora que falha então, ali como é um episódio de utilidade pública, então se você quiser nos patrocinar, nos ajude. Porque a gente tem que pagar o Uber dos caras. Os caras são caros. Eles não cobram mão de obra, mas pelo menos o Uber a gente tem que estar ajudando. Importante. O cara não gastar o combustível dele. Bom, falamos de Enem um pouquinho. Então, lembrando que do dia 26 de maio já passou até o dia 6 de junho. É para você fazer sua inscrição. Prova dia 9 e 16 de novembro, né? Mas porque eu tenho que fazer o Enem só por causa da UFMG, por causa das federais, das estaduais? Ou existe aí um outro caminho, uma outra possibilidade de fazer curso superior utilizando o Enem sem pensar nas federais? Por que eu estou te falando isso? Acontece nos últimos 2, 3 anos um movimento que me preocupa bastante, que alguns alunos com grande potencial de passar na federal estão optando em estudar em faculdades particulares. Não que seja ruim. Eu sou aluno de faculdade particular, não estou falando disso. Sem problema algum. Qual que é a questão? Eles não querem estudar em escolas particulares porque dizem que em escolas públicas, na federal, porque existe uma ideologia esquerdista, radical, sabe? Uma bolha, parece que os pais, não são nem os alunos, os pais não querem que eles estudem na federal porque eles acham que o filho vai entrar de um jeito... Vai virar drogado. E vai virar, sei lá o quê. Ele vai virar um beija-flor, um periquito, uma arara azul, não sei. Mas eu tô vendo esse movimento acontecer. Cara, você que é um estudante da federal, tá lá desde 2021, 2022, né? Quais são as possibilidades que a federal proporciona para o além do estudo? Sim. Né? O cara que entra na federal, numa Universidade Federal hoje do Brasil, o que ele vai ter? Assim, o que você pode falar de propaganda? Pode fazer a propaganda. Eu já estudei na faculdade privada também. Fiz história lá e a letras agora na federal. Cara, é diferente. É válido você optar, né, de acordo com o curso. Igual, há um tempo atrás eu estava até conversando com professores, porque assim, né, resumindo, eu tenho a nota do ENAD, que é o que avalia os cursos e tal, aí o MEC, né, que é o Ministério da Educação, vai na faculdade, avalia uma série de questões e valida, esse curso vale 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí, assim, às vezes você tem cursos na federal que não são
tão bem estruturados comparado com cursos e a estrutura da particular. Então, assim, dependendo da área que você quer, tudo bem você estudar numa particular, que o curso é melhor mesmo. Tá tudo bem. Né? Mas, assim, a galera acha, eu acho que assim, né? Vou falar isso mesmo. Você comentou, né, da pessoa que acha que só tem... que você entra lá e você vai ficar um doutrinado e que a partir de agora você faz parte de uma célula comunista. Nada disso Uma não, seita. pô. De uma seita que você é doutrinado, tem a bandeira como... Tem nada disso, gente. Nada disso. São pessoas comuns, né? De fato, tem a galerinha mais radical mesmo, mas em qualquer lugar, né? Mas, assim, aqui só fala mal da universidade pública quem não conseguiu ir. Tá aqui, né? Quem não conseguiu pisar, quem não conseguiu passar. Claro que a gente tem que pensar o porquê não passou, enfim, é uma questão. Mas tem gente que usa isso para desmoralizar mesmo. Lá, não passei, não estudei, você vai virar um drogado. Então quer dizer que você perdeu sua vaga para um nóia, meu filho? Calma, não é assim que funciona, né? Isso é triste. E aí, a questão da universidade pública, ela te dá ali, cara, primeiro, aí querendo ou não, gente, os livros que você estuda na universidade privada, quem escreveu os artigos, a grande maioria deles, é a galera que está na faculdade pública. É o cara da USP, é o cara da Unicamp, é o cara da UFMG, da UENG, do IFMG, enfim, essa galera está produzindo conhecimento. E você pode discordar, você pode concordar, mas é o que tem de mais atual. Então, assim, vem para nós. Só que, além disso, às vezes, você pode dar uma carteirada usando o diploma da faculdade pública. Então quer dizer que todo mundo tá lá é a melhor pessoa. É o melhor profissional. Não. Aí o Enem ele é falho nisso, porque é uma prova dissertativa e de múltipla escolha entra, às vezes, para alguns cursos, que não é bom. Mas, enfim, outro problema. Mas se você tá ali na área, você estudou aonde? Infelizmente o mundo ele é assim. Estudei na UFMG, estudei na Newton, em tal lugar, não posso falar, porque tem direitos autorais. Às vezes a galera olha de uma forma diferente, você dá uma carteirada ali. Mas dentro da faculdade, cara, tem setores lá que eu sei, né? O prédio do lado, o pessoal da geografia, o pessoal da engenharia, eles fazem empresas júniores, cara, dos próprios estudantes. Você recebe bolsa de pesquisa, eu mesmo recebi, fui bolsista do CNPq. Você ganha ali durante um ano R$700 para poder fazer uma pesquisa e prestar conta para o governo. Você conhece gente demais da conta, porque às vezes você tem muitos pesquisadores com bolsa que você pode ir lá, mas não tem aluno para pesquisar lá dentro. E assim, você conhece a galera, igual no caso da letras, são várias habilitações, português, alemão, francês, italiano. Então você conhece muita gente, né? O network aí, você não sabe, o cara que está estudando com você hoje é o cara que vai te indicar na empresa amanhã. Então, assim, tem essas questões todas, cara. Tem muita coisa para pesquisar. Tem evento gratuito, tem evento de graça, tem curso livre, tem curso de idiomas. Tem muita coisa, assim, para a comunidade. Até, como é que fala? Aula de yoga, mindfulness, né? Que o pessoal fala, né? Uhum. Vamos fazer uma meditação? Tem, cara. Então, assim, tudo ao ar livre, de graça, né? Que você não paga diretamente, mas o governo que custeia. Tem muita coisa bacana. O que eu acho legal do ensino público, cara, que ele te dá você tem um escopo, você tem que seguir, mas ele vai te dando possibilidades de aumentar seu conhecimento. Sim. Então, eu falo muito isso igual um curso de economia, né? Pô, entrei na economia numa faculdade particular. Não desmerecendo, mas eu tenho o que o MEC solicita, então eu vou estudar ali e vou formar, vou ser um economista, tal. Perfeito. É isso. Mas se eu tiver numa faculdade pública, pode ser que no meio do meu caminho aparece lá uma optativa de economia africana. Sim. Eu não entendo nada de África. Eu vou estudar. E aí você conhece um mundo, uma outra possibilidade, um outro conhecimento que vai te ajudar a ser um economista melhor, mais capacitado aqui no Brasil. Então, acho essas possibilidades que o ensino público te oferece, te oferta de ampliar o conhecimento, é muito legal. Fora os processos de mestrado, doutorado. Intercâmbio, cara. Intercâmbio. A UFMG mesmo aqui tem, eu não sei qual o último dado, mas são mais de 100 faculdades que a UFMG tem em parceria. Eu conheço gente, tem uma amiga minha e outro colega que trabalhou comigo, só que eles foram embora. Às vezes, a faculdade custeia ali um valor da bolsa ou o valor por completo, ou não, é só a transferência mesmo. E você passa um tempo estudando, exemplo, letras, português e espanhol no Chile, na Argentina, você vai embora. Eu conheci uma galera uma vez do Afeganistão, cara. Londres. O cara do Cazaquistão veio pra cá, o FMG tá aqui no bairro Dona Clara, aqui trocando ideia, morando ali, entendeu? Então, assim, tem muita coisa. Muita coisa. Cosmopolita, né? Cosmopolita. Mas não podemos pensar só nisso. Eu não consegui, não deu, não quero. Sim. Mas posso usar o Enem para quê? Nós temos aí o ProUni,
O FIES. Não, antes da faculdade pública, porque a galera acha que só tem o SISU, né? Sim. Ah, SISU é importante. A maioria das faculdades públicas, entra lá. É assim que funciona, tá? Tanto pro SISU, pro UNE e pro FIES, que são as bolsas que a gente vai conversar. E para outros processos? Eu tirei 700. Você tirou 701. João tirou 702. São 2 vagas pro curso que eu quero. Fala um curso aí. Administração. Administração de manhã na UFMG. São 2 vagas. Nós somos 3. E aí você entra lá, cadastra com a sua nota do Enem. Vai ter tutorial disso aí também depois. E aí o sistema coloca a gente do maior até o menor. Maior nota, a nota de corte, né? Que é a primeira. E a nota de corte é a de baixo que tá ali. Só que são 3 vagas. E aí... Não, são 3 pessoas para 2 vagas. E aí o Enem seleciona, né? O próprio site, o SISU ali, seleciona os 2 primeiros candidatos. Só que às vezes, a pessoa foi lá e marcou. Ela acha que perdi, né? A chamada regular que o pessoal fala. Ah, são 2 vagas para 3 pessoas. Só que você tem que pensar que não é nem assim. São 80 vagas, são 500 pessoas que marcaram. Ah, eu vou largar para lá. Não, cara. Às vezes a pessoa que marcou essa vaga, que passou, está classificada, é aquele seu primo chato, insuportável, que é de outra cidade, que marcou lá no site só para poder falar no almoço de família que ele passou na faculdade pública. Mas ele não vai. Ou é o pessoal que teve problema com matrícula, ou o pessoal que por algum motivo não pode vir. Então a lista vai chamando a galera pelo SISU. Então assim, se eu não me engano, eu abri semana passada, a UFMG tava com 16 chamadas. Então vai subindo, a nota de corte vai caindo. A galera que tá embaixo com a nota vai subindo, vai sendo chamada. Pura verdade. Caso pessoal, tá? Pessoal. Certa vez, certo ano, fiz o Enem. Tirei uma nota lá. E aí, professor de geografia, fiz só pra fazer. Uhum. E aí virei e brinquei. Eu vou colocar em direito amanhã. Fiquei lá na posição Y lá. Beleza, chamaram os candidatos, fechou. Aí um dia recebo um e-mail. Primeira chamada. Descobri que chamaram mais 10. Sim. Aí faltavam 7 para chegar meu nome. Segunda chamada. Aí eu já comecei a ficar preocupado, porque chamaram mais 4, faltavam 3 e mais eu. E eu assim, cara, direito. Nunca pensei em fazer direito, isso antes do mestrado. Pô, se chamar, o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Mas aí não teve mais a chamada. Cara, acontece. Fiquei por 2 vagas, cara. Não, e aí por 2 assim, vagas. Triste, cara. Se tivesse mais 3 vagas, eu hoje estaria formado também em direito. Na pandemia rolou essa parada, cara. Eu fiz o Enem porque meu pai ia fazer, a gente tá assim, vamos lá junto, ver qual é que é, estudar e tal. Marquei pra letras de manhã, só que eu tava trabalhando. Aí eu larguei pra lá e tipo assim, agosto, cara, julho, chamou, você passou, só que eu não pude ir porque eu tava trabalhando de manhã. Falei, não, vou tentar de novo. E aí pro ano que vem vai e foi. E aí assim, além do SISU, existem outras faculdades que também usam o Enem para poder acessar as vagas. Faculdade pública mesmo. Eu tenho um grupo do WhatsApp aqui, a gente pode até disponibilizar na página para a galera, que diariamente eles soltam vagas de faculdades públicas que utilizam o Enem, mas não é via SISU para entrar. Exemplo, Federal de Mato Grosso, Universidade Federal de Mato Grosso. Então, se você tem disponibilidade para ir embora, você entra lá, faz o cadastro, às vezes você manda a sua nota do Enem, ou às vezes tem alguns cursos EAD também, sabe? Então, assim, rola de entrar demais, cara. IF faz isso também. Não, tem muita coisa que dá para usar com o Enem, além do SISU, assim, sabe? Só na faculdade pública primeiro. Né? Bom, isso. Falamos de SISU e o ProUni. Cara, ProUni. Conheço pessoas que tiveram 100% de curso de bolsa, curso de engenharia e outros cursos com o ProUni. Não, e aí assim, aí agora partindo para particular, né? Em particular existem ali alta qualidade, tá? 3 formas de entrar na particular? Sim. ProUni, FIES e a prova deles. A prova deles e tem mais um. Às vezes é convênio de bolsa, às vezes, sou policial militar. A faculdade te dá uma porcentagem porque seus pais, seus parentes são militares, ou alguma profissão específica, né? Então, assim, isso rola demais da conta. Eu sou do SESC, Senac, você tem que olhar, ligar na faculdade, perguntar aqui, tem algum convênio de bolsa? Por exemplo, eu estudei na particular, minha mãe era ligada ao sindicato dos administradores de escola, ela na parte de gestão. Então ela ganhava uma bolsa de 40% para eu poder estudar. Cara, isso fazia uma diferença enorme. O curso era 600 conto.
caía para 300. Então, assim, eu tinha que ralar para poder pagar o restante, né? Então, assim, a própria faculdade tinha os seus convênios. Além desses convênios, tem a prova deles. Cada faculdade faz a sua. Cada faculdade tem a sua dinâmica de bolsa. São 10 de 100%, 50%, enfim. É porque, assim, eles têm lá, por exemplo, uma turma com 80 pessoas. Uma parte dessas vagas da particular é preenchida com esses convênios. Outra parte é preenchida com o vestibular próprio, que é a grande maioria. E uma outra parte com o FIES e o ProUni. Isso. Aí, ProUni, bolsa de 50% ou 100%. Uns anos para trás, e a galera andou cortando essas bolsas aí. Tomara que melhore, né? Enfim, seríssimo. E tem o FIES, que é o financiamento estudantil. Normalmente, na faculdade particular também, além do financiamento desse do governo, eles conseguem, né? O Prevaler. Tem uns programas dos bancos parceiros da faculdade que também te ajudam a ter desconto. Assim, né? Se a gente pensar na economia do dia a dia, se possível, não fazer esse financiamento, sabe? Mas né, cada um tem a sua realidade, tá tudo bem também, não esquenta a cabeça com isso não. Importante é estudar, velho, estuda. Importante é estudar, porque quando você tá lá na faculdade, cara, você vai estudar, você vai ler, você vai ter outros conhecimentos, você vai ampliar suas ideias, você vai ter acesso a textos que você não vai ter. É investimento, cara. A galera acha que, mas a gente vai pagar um valor de um carro na faculdade particular em 4, 5 anos. Vai. Mas ali é a ideia. Pô, eu recebo um valor X agora, com a faculdade eu consigo ganhar um pouco mais. E é a verdade, né? Acontece assim, né? A gente consegue melhorar ali. Aí o ProUni, né? Cara, o ProUni é o mesmo rolê do SISU. O sistema, inclusive, quando é assim, você fez a prova em novembro agora. Aí o resultado sai o quê? Janeiro, fevereiro, aquele pedaço ali é. E aí, você tem a ordem. Você vai entrar no mesmo site, aí vai te dar a aba SISU, ProUni, FIES. Aí é o mesmo rolê, sei lá, tem 2 vagas de direito na FPL aqui. Não, vou colocar mais. Tem 10 vagas de direito. Não vai pegar meu merchan, não. Vai. Tem 10 vagas de direito à noite na FPL. Só que aí eu tenho 50 pessoas. Aí o próprio site discrimina para você. Peraí, são dessas 10 vagas, 5 são bolsas de 100% e as outras 5 que estão sobrando são de 50%. E aí você marca, né? Todo mundo marca lá FPL, direito, noite. Sei lá, tem 50 pessoas para 10 vagas. Mesmo processo, o próprio sistema coloca você como, né, numa ordem lá, aí a nota de corte, a maior e a menor, que é a última do rolê. É importante, nesses processos do SISU, ProUni, FIES, por que o pessoal fica desesperado? Por causa da tal da nota de corte. São 10 vagas, tem 50 pessoas querendo aquela vaga. Aí hoje, a última vaga, sei lá, é 700. Aí chega um infeliz de madrugada e marca lá o mesmo curso que você, só que ele tirou 701, ele empurra você pra baixo, cara. E aí você vai, e aí você fica assim, naquele desespero todo, uma semana é tenso, conheço a galera que já surtou assim, e foi. E aí assim, no caso do SISU, você tá concorrendo do ProUni, você tá concorrendo à bolsa. Então, são bolsas, você não tem que devolver isso pro governo, ou de 100% você estuda de graça, o governo paga pra você, ou 50%. Ah, Felipe, mas eu quero um curso muito caro. O que eu faço? Não vou conseguir pagar. Uma outra alternativa, você pode acumular o ProUni e o FIES. Né? Exemplo, eu tenho um curso ali que a mensalidade é R$ 2.500. Faz as contas aí, que eu não sei não. Vamos imaginar, 1.500 é do ProUni, o que sobrar você financia. É 1.500? É isso aí mesmo. Ué. Enfim, porque eu não mexo com matemática não. E aí você consegue financiar esse valor e ir pagando ele mensalmente depois que você sai. Tem todos os critérios. É feito pela Caixa esse financiamento, cai no boleto. Então, meus queridos, vai fazer o Enem, vai mandar bem. Eu não quero estudar, mesmo com a nota maravilhosa, eu não quero estudar Direito na Federal. Então você vai estudar Direito na FPL. Você vai vir pra cá, pertinho de casa, perto de Matozinhos, Água Santa, Confins, Vespasiano, estrada boa. Ultimamente tá muito boa, não, mas a estrada é bacana, né? Tem a paisagem linda. Depois vocês entram lá no meu Instagram, tem um pôr do sol maravilhoso, que eu tenho uma foto, eu tirei esses dias do pôr do sol. Então, vem pra cá pra FPL, vem estudar, parece que vai ter curso de pedagogia. Vai ter curso de pedagogia aqui ou já tem, João? Vai ter. Aí, pedagogia, quem quer... E pedagogia tá crescendo, você sabe, né? Tô fazendo aí, galerinha da FPL, gestão de prática pedagógica, tá? Especialização.
Me chamem, por favor. Aceitaria dar aula pra vocês. O cara, na cara de pau, na cara cara de de pau pau, na cara demais. de pau. na Mas cara é de pau. isso. Então venham pra FPL, venham estudar. Vocês vão gostar. Campus lindo, lugar, boa localização, curso de qualidade. Tá? E quiser fazer mestrado profissional também, aqui também tem mestrado Caraca. profissional. Bom, falamos da primeira parte, Sim. né? Agora vamos para a segunda parte, né? Porque é o episódio de fechamento do mês de maio, apesar de estarmos em 2 de junho, início de junho. Mas antes de falar do episódio, João, te contar o que esses caras arrumaram pro meu lado, João. Pro seu lado, né? Pro meu lado. Aham. Só pro pro meu você, lado. né? O que acontece? Pra quem não sabe, nós somos 3 e eu sou o tio da turma, né? Eu sou o mais velho, olha a barba branca. Eu sou o gordinho gostoso. E aí, numa prosa, porque a gente tem reunião de pauta semanalmente, no meio de uma reunião de pauta, o que esses caras se arrumaram? Pô, Antônio, você tá aí, tiozão, mete um shape. E aí, meteram a ideia do quê? Pô, a reunião era em maio, João. Os caras falaram, faltam 5, 6 meses pra ter o Enem, perde 10 quilos. 2 quilinhos por mês. Vai dar bom. E eu gosto de desafio. O João tá rachando, cara. Eu gosto de desafio. Então o que eu fiz? Vou perder 10 quilos ou vou ficar careca? Imagina eu careca. E é 0, tá? Eu tenho medo de não crescer mais os meus cabelos. E é 0. Minha Nutri Jéssica, precisamos conversar porque o bicho tá pegando. Eu não quero ficar careca. Tá? Então eu tô desafiando. Então sigam a gente. Me sigam lá no Projeto Saber Disso, vocês vão ver a minha luta pra perder 10 quilos. Vou perder 10 quilos? Vou perder 10 quilos. Vou meter o shape? Vou meter o shape. Se não, vou ficar careca. Não, e o problema, cara, é que não é um desafio só do Antônio. Virou um desafio dos 3 do Saber Livre. Os 3 têm que perder 10 quilos até dar a segunda prova do Enem. E os 3 vão ficar careca. Não, o Elvis também? Sim. Ele vai subir, pô. Não. Vamos meter 10 quilos a Tá mais bom, é de só massa? pra nós, então. Não né? pra nós dois. O Elvis não vamos arrumar outra pra ele. Vamos arrumar outra pro Elvis. Mas é isso. Até a segunda prova do Enem, os 2 aqui perder 10 No quilos. mínimo 10 quilos. E vai rapar a cabeça, Se senão não é vai careca. rapar a cabeça. E eu vou meter o shape. Meu Tiozão no shape. Deus. Nó. Tio Tonho no shape. Já pensou? Vai ficar igual um colega nosso. Não, prefiro não comentar. Você sabe quem é. Não vou nem comentar, meu amigo. Vou nem comentar. Nó, que situação. Vou ficar igual o João. Vou chegar lá, que você passa lá no bairro, lá 3 carecas assim na rua. Pois é, vai achar Enfim. que é sei lá o quê. Muito bem, já que estamos falando do mês de maio, o mês de maio também trouxe várias mudanças históricas e políticas, e não podemos deixar de falar sobre isso. Sim. O mês de maio, além de ser a estreia desse incrível podcast, que também está no Spotify e no YouTube, tá? Além da nossa estreia, também tivemos o quê? Tivemos mudanças geopolíticas, tivemos recados do sul global e Sim. principalmente uma mudança de poder. Qual mudança de poder? O surgimento ou a nomeação de um novo Papa, que é histórico, tá? É histórico. Eu acho que se você pode ver um Papa sendo eleito, né, um novo Papa, é que você está fazendo parte da história. Tem aquele meme, né? A fumaça. Como é que é? A fumaça branca. A galera tá lá pensando lá, escolheram o Papa novo. A fumaça é a preta, porque tá rolando um churrascão lá assim. Primeiro o churrasco, depois escolhe o Papa. Louco né? demais, cara. Olha A pra galera você faz ver. uns memes bacanas. Mas aonde eu quero chegar? Pô, temos agora um novo Papa. Abemos Sim. Papa. Leão XIV. E aí, cara, primeiro que o Leão XIV, ele é um estadunidense. Aí que tá. Vou até me Eita. organizar aqui. Quando eu fiquei sabendo da informação que era um estadunidense, vamos contextualizar para quem não sabe. Desde o início do ano, nós passamos no mundo, pensando de uma maneira geopolítica, uma pressão, uma disputa internacional entre China e Estados Unidos, né? A China, alguns falam que nós vivemos um novo modelo geopolítico de bipolaridade, mas não é. Tá? Nós vivemos um mundo de disputa de armas econômicas, né? Quem tem mais poder econômico? Estados Unidos ou a China? E a China está ganhando em alguns aspectos, ou em bons aspectos ela está avançando. E aí os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele tem uma política internacional meio de terror. Então primeiro ele fala, a Groenlândia é nossa. Depois o Golfo do México tem que chamar Golfo dos Estados Unidos.
Mas isso são discussões muito interessantes, por quê? Porque, na verdade, é uma forma de chamar a atenção. É uma estratégia argumentativa. Estratégia Isso é isso. pensado, é articulado. Pensado, articulado. E aí, olha só que interessante. Quando surgiu a possibilidade de um novo Papa, com o falecimento do Francisco, ele meteu uma dessa. Ele até colocou nas redes sociais dele ele como Papa, né? E aí, não sei nem se é fake isso, mas ele colocou lá. A IA é maravilhosa, gente. E aí, cara, o IA que é maravilhosa. acontece? Quando surge... Então, dentro desse conto, imagina. Então, temos o Papa Francisco, nome de Papa Francisco, latino, argentino, que tem uma visão de mundo um pouco mais social. Né? Ele passou pelo processo de ditaduras aqui da América do Sul. Pô, a gente vai sair de um Francisco para um trumpista, será? E aí, cara, quando eu recebo a notícia que chega um Papa estadunidense... Meu irmão... Você é louco, não compensa. Eu fiquei assim... Abri a caixa de ferramenta. Mas à medida que as horas foram passando, e aí foram falando que ele é estadunidense, mas o seu ponto de atuação foi lá no Peru, né, que ele tem uma relação bem interessante com o Papa Francisco, ele é uma indicação do Papa Francisco, que ele segue uma linha um pouco mais próxima, ele é agustiniano, né, então ele tem uma visão que gosta de mexer com a ciência e também com a lógica da religião, e por escolher Leão XIV, o nome Leão, que depois eu até fui pesquisar, será que existem outros Leão, até Sim, Leão XIII? Existem. E existe, cara, desde o século IV, existe utilizado. Batiza o seu nome, né? E aí, Leão quer dizer a ponte, né, a ideia de ponte, e ponte vem da ideia de ligar os pontos, né, ligar os locais. Eu falei, porra, talvez eu esteja exagerando, mas eu prefiro aguardar. E aí, 2 semanas depois, depois ele me mete que família é só homem e mulher. Homem e mulher. Mas 1 semana depois ele fala que o mal do mundo é o capitalismo. Aí ficou esse silêncio aqui no estúdio. É a ponte mesmo. Ponte de quê? Não sei. Então, acho que para o mês de maio nós temos aí muitas discussões importantes sobre o Papa Leão XIV, mas ele traz essa contradição, né? Sim. Ao mesmo tempo, uma ideia mais tradicionalista, ele também traz uma ideia que é mais radical. É porque também envolve, vamos pensar aí, né? O Papa ele não é só um líder religioso, né? Ele é um líder de Estado. Né? O Vaticano ali tem a sua dinâmica toda, não só como sede religiosa, mas como país. Então, assim, não, vamos fazer um evento aqui no Brasil e chamar o Papa. Se o Papa, ele se propõe a vir primeiro como líder religioso, e a galera, não, você não vai. E aí ele fala, não, peraí, mas eu venho como líder de Estado, então você tem que me aceitar, cara. É outro rolê também, né? Envolve uma articulação, envolve ali toda uma diplomacia. Isso, essa Brasil, palavra. Falando de diplomacia, é um dos países com a melhor diplomacia que existe. Não, isso é incrível, mas os diplomatas brasileiros são extremamente reconhecidos. Perdemos um pouco dessa diplomacia há uns anos atrás, né? Mas voltamos. O Itamaraty voltou a ter seu Na época que você estava gravando o programa? Na época eu gravava o Se Liga na Educação, verdade. Na época eu gravava o Se Liga na Educação. Ali naquele período ali da pandemia. Mas o Brasil perdeu essa ideia diplomática, mas voltou. E é importante. Bom, primeiro ponto, falar de Leão. Segundo ponto, que já que estamos falando de início, meados de maio ali, maio também, no dia 9 de maio, comemorou-se os 80 anos da vitória do Exército Vermelho sobre aqueles que eu não gosto de falar o nome, né, daqueles seres que começam... Se a gente falar o nome da galera, o corte ele não chega para um pessoal. O Instagram, o Facebook, essa galerinha aí, é um outro BO depois. Aquela galera lá com a letra N. Mas é importante, porque nós ocidentais temos uma ideia pseudo de guerra, que quem venceu a guerra foram os Estados Unidos, mais a França, mais a Inglaterra. Eles tiveram um papel super importante. Os Estados Unidos entrou como boicote, né? Segundo a lenda, você da história sabe melhor do que isso, melhor do que eu, a Pearl Harbor era tipo assim, me bombardeie, por favor, eu quero entrar na guerra. Fiquei aí sabendo que era mais ou menos assim, né? Mas, boa, cara, boa. Mais ou menos, eu quero ter motivos, tal. Mas não podemos negar a importância do Exército Vermelho, do Exército Soviético.
né? Ah, mas o Stalin fez um acordo de não um acordo anterior à guerra ali, ou durante a guerra, de amizade não, mas de respeito mútuo, mas é porque o Stalin entendia que aquilo ali poderia virar um BO muito maior, Sim. e tanto que ele sabia e ele fez o que fez. E né? não estamos passando pano pra líder nenhum, tá? Stalin também era um filho da mãe que a gente não pode colocar aqui, enfim. A gente tem que analisar as contradições dele também. Você sabe que o Stalin, cara, ele, segundo a lenda, ele foi o cara que criou o macho de esquerda. Nó. O macho de esquerda. Porque o Lenin, ele tinha um foco legal na educação, ele não era machista, e ele não tinha nenhum problema com os LGBTs. Pra ele, cara, se você era comunista, se era a favor da revolução, legal. Beleza. Mas o Stalin, ele cria uma nova lógica, que é essa lógica do não, temos que ter o macho de esquerda. E aí começa uma perseguição, ou uma pressão para que os LGBTs não fossem tão evidentes na sociedade soviética. E aí cai hoje na pós-modernidade, onde, enfim, né, gente? Você vai no show lá da Lady Gaga, da Madonna, e aí você vê a pessoa da comunidade LGBT com a camisa do Che Guevara, o camarada que matou a comunidade lá em Cuba. Então, assim, são contradições, né? Mas o Che tem um documentário sobre o Che que explica sobre isso, acho que vale a pena. Ele não é tão bandido assim, não, já viram, né? Não é tão bandido. Enfim, um outro ponto importante, já que falamos de Lady Gaga, e eu vindo falando, Lady Gaga cantou no Brasil. Judas. Cantou no Brasil. Showzaço. Quase 3 milhões de pessoas, uma coisa assim. Segundo, eu acho, a notícia aqui foi. Tem uma galera que falou que o Brasil, as notícias começaram a desandar porque ela fez um ritual satânico. Ah, mas ano passado a Madonna também fez, né? Cara, calma, galera, calma. O Brasil já tá ruim desde 1500, velho. Não é assim, nós tivemos Lady Gaga. Lady Gaga maravilhosa lá, cantou pra caramba, dançou. Eu acho que foi playback, falaram que não. Ixi. Né? Mas não vou entrar nesse mérito. Então, Rio de Janeiro, como sempre, né, cara? E teve uma discussão boa sobre a Lady Gaga no Rio de Janeiro, porque algumas capitais estão falando assim, pô, por que a gente não cria esse tipo de evento para trazer grana para as capitais? Eu acho válido. Onde faríamos isso em Belo Horizonte? Na Praça da Estação. Nó. Que ser doido. Marília Mendonça foi a última que fez um grande evento lá. Nessa época eu tava indo pra faculdade particular, a aula começava às 7 horas, na hora que eu cheguei na Estação Vilarinho ali, cara, lotado, socado de gente. Eu falei, gente, que desgrama que é essa, cara? Igual uma lata de sardinha. Aí depois eu fui descobrir que era o show surpresa dela. Aí, pra você ver. Sabia, não? Marília Mendonça. Faz falta, tá? Uma sofrência de alto nível, assim, ela mandava bem. Né? Não é meu estilo, não, mas eu gostava. Agora é do rock do diabo, gente. Falando em rock do diabo, também tivemos em maio agora o quê? Show do System of a Down. Fiquei chateado, velho. 2. Fiquei chateado, porque eu entrei pra poder comprar. Eu sei que você mandou mensagem. Nossa, eu fiquei chateado. Vamos comprar? Eu pensei, já era tarde. E aí, não deveria ter pensado. Quando eu entrei já tava esgotado, cara. Então o System of a Down disse que... Você sabe que tá doido. Eles não gostam de pirotecnia, né? E os caras meteram fumaça vermelha o show inteiro. O legal do System, enfim, na verdade a contradição, né? Que até onde eu já li sobre, que eles terminaram a banda, deram uma pausa pela divergência política dos caras. Sim. O baterista e o vocalista não estavam se batendo mais, porque um apoiou o Trump, o outro não era contra, deu aquela confusão. Mas eu achei, assim, de evolução extrema da parte deles, que eles voltaram depois na pandemia, lançaram 2 músicas. Protect the Land, tem mais uma que eu esqueci o nome, que foi direcionada para a guerra civil no país deles, que eles são descendentes, sim, né? Sim, tem um processo. Tipo da Armênia e tal, e tem o pau lá tá comendo, tem uma data e ninguém fala nada sobre, eles gravaram. São de uma região, eu tenho até um livro, acho que do vocalista, que fala dessa guerra invisível, né? É mais uma guerra que ninguém sabe, ela existe há um bom tempo, talvez até parou tal, mas é uma questão, um conflito interno muito grande. E ninguém fala sobre, ninguém fala. Né? E já que estamos falando de guerras invisíveis, não podemos falar da faixa de Gaza. Porque guerra é quando tem um contra o outro. E eu vi uma notícia muito assim, que eu fiquei arrepiado, existe turismo de guerra em Israel agora. Mentira, velho. Você paga
Para. Você paga, e aí você pega um binóculo e fica vendo eles bombardeando. CG de Chernobyl, cara. Ou você paga pra ver o que eles já fizeram de limpeza. É limpeza étnica, não tem como. Nunca se matou tanta criança e mulher num conflito. Há destaques, assim, há notícias, porque professor, Antônio, onde você sabe isso? Cara, Al Jazeera. Tem que ver o canal da Al Jazeera, porque aqui a Globo não mostra. O SBT não vai mostrar. Ih, vai cair o vídeo agora. Entendeu? Os caras não mostram. Não, a gente mete um pi lá, entendeu? Mete um pi lá, só uma bolinha, censura. assim, todo mundo vai saber. Eu dou uma censurada lá. Mas é na Al Jazeera, porque é um dos maiores massacres que tá acontecendo na atualidade e todo mundo tá assistindo de camarote, cara. E quem fala, e aí é muito louco, que dentro de Israel você tem judeus que são contra. Né? Aí lá em Israel chama de esquerdistas. Mas tudo bem. Nossa. Tem uma frase que eu gosto, que eu até levo pra sala de aula, né? Ah, professor, vamos estudar guerra. Pô, guerra é legal, né? Não, filho. Não é. Guerra é assim, o cara... A gente tava estudando a Primeira Guerra em Matosinhos esses dias, é assim. Você tá lá no meio da guerra, tomar um tiro, você ficar cego, tomar dois, você não enxergar mais, não ter cabeça, braço decepado, o cara que cai morto do seu lado. Mas eu trato com os meninos assim. Eu não sei de quem é a frase, não me recordo, mas fala assim... A guerra ela é feita de pessoas que se conhecem, que são os líderes dos países, enfim, das nações, mas não se matam. E aí eles mandam pessoas que não se conhecem pra se matar no lugar deles. Fudido. É a famosa guerra de escritório, né, cara? Eu fico no meu escritório aqui, manda a galera, resolve. É tipo jogador de futebol, tá? Ah, acabou o clássico, eles se odeiam. Mentira, vai todo mundo tomar cerveja e no final de semana é pra casa do outro. Pronto. Falei mesmo. Mas tem que falar mesmo, né? Tem que falar mesmo. Também temos que falar sobre o falecimento do ex-presidente do Uruguai, o Mujica, né? Que foi um baque, assim, para as lideranças globais no aspecto de solidariedade. Um dos presidentes que entrou pobre saiu pobre, né? O exemplo de humanidade ali dentro da política, né? Coisa que está faltando em muitos países, principalmente os países da América do Sul. E o Brasil, né? Tá... E não podemos deixar de falar sobre as bets, né? Sobre a CPI das bets. Que está sendo um vexame, né? Começando pelaquela influenciadora, que o cara tirou uma selfie, ou fez uma live, uma coisa assim. Cantando a musiquinha do Tigrinho. Horas depois, publicaram ela dançando uma música a gente não pode cantar a versão dela. Do felino. Só a versão light. Do felino. E aí, cara, tem várias camadas sobre essa CPI, porque virou um show de horror, um espetáculo de horror. E não só isso. No dia seguinte, levaram outro... influenciador. E a postura dos mesmos que estavam com a Virgínia foi totalmente diferente. Eu acho que ele teve até uma frase que ele falou assim, cara, pô, vocês estão me tratando muito diferente. Por que vocês estão fazendo isso? Né? Então... a gente sabe que vai dar a famosa pizza. Com certeza. Porque será que eles vão levar quem mais? Será que eles vão levar todos os que estão envolvidos? Porque tem jogador, tem empresário, tem tudo. Uma galera participando desses processos. Né? Então, enquanto você aposta no Tigrinho, você aposta na Bet, existe aquele cara que é influenciador, que não é influenciador de nada. Aí você corta a censura aqui. Que tá ganhando com o que você perde, tá, ô vacilão? Fala isso que eu já postei, já. Gostava, só que a gente fica meio vidrado, cara. Tá vindo trabalhar, pô, recreio, intervalo. Antes de entrar pra sala de aula, aparecia um jogo lá. Você ficava, vou querer... Aí você fica meio mal. O Elvis fala muito sobre isso, né, cara? Ele tem ele tem uma visão muito legal sobre isso. Um dos nossos episódios anteriores de piloto, ele fala isso, cara. Ele fala sobre essa questão de como que a Bet, ela domina as pessoas e como a gente entra num ciclo vicioso, que a gente vai ganhar. E, na verdade, você só tá perdendo. E isso é fora... Isso é questão de saúde pública, né, cara? Sim. Não, e aí a galera comentou, importante, porque virou um show de horrores. Sim, né? Teve uma galerinha que comentou que a influenciadora, que nós não podemos falar o nome, vai cair o episódio. Ela, exemplo, nas redes sociais ela aparece de uma forma, eu vi até a Lilia Schwartz comentando sobre isso, né? Que a Lilia Schwartz é uma historiadora, antropóloga, lá da USP. E aí ela fala que as redes sociais da influenciadora
mostram riqueza por causa do tigrinho, você divulga a Bet e tal, mas que na prática a parada é um pouco diferente, né? Porque ela foi vestida como uma pessoa simples, moletom, que são roupas cotidianas, que são roupas ligadas à casa, sem maquiagens, para mostrar uma imagem, né? Quem diz que que ela até se parecia com a Suzana Ristoffen. Com a Suzane Ristoffen. Cara, eu sabe o que ela ficou parecendo? A Marília Mendonça. Então, assim, quando eu bati vamos o olho passar assim, uma boa imagem de boa moça. quando eu vi a imagem, eu falei assim, cara, me lembra a Marília Mendonça, assim, e tal. Eu falei, caramba, isso é uma imagem, uma ideia. Você falou uma coisa legal, que me lembra essa ideia de usar a imagem para não gerar uma prova contra mim, né? Porque o que você faz? Se ela chega toda produzida, você já bate o martelo, pô, tá ficando rica com o negócio. Mas você chega de uma maneira mais simples, com cara de professor de geografia, sim, cara, rapaz, você vai ganhar, você vai ficar, vai passar ileso, né? Os caras nem vão imaginar que sua conta bancária tá gorda. Não que minha conta bancária esteja gorda, né? Mas você passa essa impressão de... Sim, pensado, só articulado. E aí o advogado faz isso. Tem alguém que lê, que senta, combina com, né, o discurso ali e tal. Cara, eu já vi casos de gente que foi pra audiência assim, vestido sujo. Um maltrapilho, né? Todo avacalhado, mas caótico. Só pra gente fechar essa parte de aparência, cara, eu conversando uma vez com um advogado, ele falou assim, ó, pensão alimentícia, o que você vai fazer? Você vai chegar, primeiro você não vai arrumar um advogado, você vai chegar por conta própria. Defensoria Pública, Você vai lá. você vai fingir que é quebrado pra quê? Pra você amaciar o juiz. Porque você paga advogado, se você chega com uma boa roupa, se você faz isso, faz aquilo, o que você tá mostrando pro juiz? Você Eu tem posso condição. pagar, você tem condição. E como você quer só pagar 10% do seu salário, deixar alguém com fome, né? Você quer ser o pai ausente mesmo, então você vende essa imagem de pobretão pra tentar. Hoje não tá colando tanto, por dois motivos. Uma que é uma estratégia manjada. E outra, que nos últimos tempos o número de juízes também cresceu. Bacana. E aí você tem aquela visão, né, a visão feminina sobre o processo ali, ela acaba Eu acho gerando... legal, eu acho importante isso, né? A delegacia da mulher, sabe, essas posições onde tem uma mulher feminina, a presença feminina ela é importante. Você vai ali fazer um BO na Polícia Civil, e aí é o cara, exemplo, uma vez, gente, eu fui roubado, fui assaltado, eu era um menino ainda, tinha uns 15 anos ainda. O cara duvidou de mim, velho. Falou assim, o quê? Você foi roubado mesmo? Pô, o cara duvidou, velho, pela história que eu contei, mas dependendo se fosse uma mulher, o olhar ia ser diferente. Sim. Acontece demais. Acontece demais. Então, batemos todas as pautas? Batemos. Hoje foi um programa tranquilo, sereno, de fechamento, de abertura. O que prometemos para junho? Surpresas? R$2 um presente misterioso. Hoje nós temos aqui, ó, canequinhas, né? Canequinhas. Desde o episódio anterior nós já temos canequinhas. Dá pra gente prometer a caneca pra vender? Quer comprar? O bottom? Manda lá no direct que nós vamos vender. Tô devendo uma pro João até hoje. E pra lá o hino ainda. Não, mas convidados é especial, né? Vai ser especial. Fechamento, o que você quer falar? Abraços, beijos. Momento só para baixinhos. Cara, queria contar que meu aniversário tá chegando. Faltam 7 dias. Que beleza. Só isso mesmo, mais nada. Só isso? Vai mandar um abraço pra ninguém? Não, hoje vou mandar abraço pra ninguém. Vai mandar, não tá rebelde? A situação tá crítica. Nessa noite fria. Frio demais. O cara tá de touca, mano. Eu tô aproveitando que eu ainda tenho de cabelo. Eu já desisti, já. Bom, eu quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço pros meus alunos de todas as unidades que eu dou aula. Abraço pros meus ex-alunos. Um abraço especial pra minha mãe. Porque já nenhum episódio das Mães eu mandei um abraço pra ela. Então um beijo, um abraço pra minha mãe. Importante. Obrigado, mãe, por me tornar esse ser revolucionário que eu sou. Não. Né? Obrigado. Valeu, mãe. Inclusive minha mãe fez aniversário dia 10 de maio. No feriado do Dia das Mães, né? Na data ali do Dia das Mães.
Quase 50 já? Por aí, né? Ela, Ela vai ficar pistola quando ela escutar isso aqui. Que ela lembrando, ela é a mãe Felpix. Nossa. Mãe Pix. Cabuloso. Né? Mas no mais, gente, é isso. Uma boa semana, obrigado. Lembrando que sigam a gente lá na @Projeto Saber Livre no YouTube, no Instagram e também no Spotify, tá? E digo mais, em breve, agora para julho, tem coisa nova chegando no nosso canal. E-book? Temos Ou ainda e-book? não, ainda não. E-book? Sim. Não, coisa nova. Se você tem dúvida em geografia ou história, manda pra gente. A gente vai tirar todas as suas dúvidas em breve. A gente aqui. metendo a surpresa, gravando um OnlyFans do Saber Livre. Tô brincando, gente. Eu vou ter que ser. Isso eu vou cortar. Eu tive uns alunos e eu sei que você vai cortar. Isso eu vou cortar. Isso eu vou colocar lá. No Spotify, né? Mas lá no YouTube eu vou Cara, tirar. eu tive uns alunos de Vespasiano que eles falam, professor, por que você não abre um OnlyFans? Falei, cara, não dá, velho, não dá. Será que você vai ganhar dinheiro com Não, OnlyFans? obviamente que não. O mundo tem 8 bilhões de seres humanos. Não. A Poliana não deixa o 23% é criança. Mas você tem um restante de adultos e idosos. Não, Poliana não deixa. Né? Poliana Adultos não e deixa. idosos. No mais, meus queridos, tudo de bom pra vocês. Uma boa semana. Obrigado por nos assistir. João, obrigado por aguentar essa falação de hoje. Né? Prometo que o próximo episódio sobre utilidades públicas vamos falar de coisas mais barra pesada. Não. Né? Nós vamos falar, sabe de quê? Política do Brasil. Nós vamos fazer um levantamento político do Brasil. Putz. Beleza? Vambora. Vamos falar sobre política entreguista. E se existe política entreguista no Brasil? O que você acha? Você não ganha? Então tá bom. Ainda não. Aquele abraço pra vocês, tudo de bom. Beijo, tchau. Beijo mãe, beijo filha, beijo família, tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.